tudo bem? Voltei com a mesma roupa? Com a mesma roupa, que eu tô gravando vários vídeos no mesmo dia, já tá noitinha, já estou tomando banho, acabei pondo a mesma blusa. Deixa eu mostrar pra vocês os livros que eu estou lendo para o canal, que em breve vai aparecendo. Esse aqui eu achei que foi um livro mais difícil. As letras são muito juntinhas, assim, ó. Não são espaçados quanto os outros livros. Esse aqui também tem o mesmo problema, ó. Ave Maria. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar essa diferença pra vocês. Os livros que eu tô lendo é assim, mais espaçadinho, ó. Aqui é tudo muito juntinho, ó. Fui embananando toda a minha cabeça. Esse livro aqui eu tava lendo, eu achei ele muito difícil. Mas você, sabe quando é um desafio pra você? Cada pessoa tem um anjo e é um livro fininho, ó. Em 4 dias eu gravo ele. Eu quero gravar esse, que esse eu tenho prazo pra devolver. Esse que é o título Alá e as Crianças Soldados. Eu gosto bastante de livro assim. Lá vem a minha gata, vendo o que eu tô fazendo pra passar aqui na frente. Estou lendo este, que é do vídeo de hoje. Esse aqui eu já tinha lido uma parte, mas eu vi que eu parei e tipo, tava 6 meses já. Eu devia ter deixado, né? É porque eu já tinha soltado O Peso do Pássaro Morto. Eu nem lembro mais, mas assim, é um livro assim, forte, difícil também. Como tá sendo esse aqui, né? Eu tô bem impactada com ele. Imaginava uma coisa assim, mas é bom ler pra gente ter ideia do que tá acontecendo. Eu quero ler esse aqui também, mas eu tava vendo que ele tem o mesmo problema do outro livro ali. É muita coisa escrita na mesma página, muito compactado. Eu uso uma reguinha, vou dar um jeito. Gente, eu tenho um monte de livro pra ler, que eu não estou lendo porque eu quero gravar em vídeo pra vocês. Mas vamos lá, bem-vindos, eu sou a Fá, que é o blog da Fá, é um canal de variedades. Tem leitura de livros, de segunda, quarta, sexta e domingo, sempre às 11 horas. E se você quer ver o livro já completo, tem em Seja Membro, fechou? Dúvidas, é só escrever embaixo nos comentários que eu respondo todas. Não reparem minha unha, que ela tá descascadinha. Eu tô com um algodãozinho aqui pra tirar depois também, porque no meu serviço não pode. Aí nos dias da minha folga, eu acabo pintando a minha unha. Não pode, a gente é pontuado por isso. Por causa de vigilância sanitária, todas essas coisas, a gente não pode pintar a unha. Então, tenho que ter esses cuidados. Aí, quando eu tô de folga, eu chego em casa, pinto a unha. Olha que filha da mãe, minha filha aqui, a minha gata. Por quê? Porque essa caixinha aqui tá atrás servindo como o meu tripézinho por enquanto. Que assim que eu receber, eu quero comprar aquela pecinha que segura a câmera no tripé. Mas eu vi, ela custa baratinho, ela custa R$10. Mas eu vi que vem um tripé junto numa lojinha da Shopee, o pessoal comprou e é muito legal e dá pra usar aqui na mesa. E provavelmente eu vou dar ele pra minha filha, então eu quero dar R$30. Tem mais coisa pra comprar? É barato? É R$30? Sim, mas tem mais coisa da loja que eu quero comprar e eu quero comprar todos de uma vez, então agora não dá, vai ter que esperar um pouquinho. Canal de variedades com livros, leitura de livros, artesanatos vai entrar bastante, porque eu vou entrar de férias e eu vou conseguir gravar bastante coisa. Eu sempre gostei, assim, eu falo, a minha mãe fazia as casinhas de boneca pra gente, com sofazinho, a pia, a geladeira, essas coisas, com caixinha de fósforo fazia. E eu tenho juntado muita caixinha de leite, muita. Caixinha de leite não, caixinha de remédio. E eu quero... Filha, ó, vai derrubar de novo. Ela tá se esfregando na caixa, então eu quero voltar a fazer isso. Eu fiz um tempo e parei. Lembrancinhas de festa de aniversário, lembrancinhas escolares, dia dos pais, dos professores, essas coisas. Então vou entrar com bastante coisa por aí as datas eu vou falando pra vocês. Receitas, artesanatos, face, venda e para casa, muitas dicas caseiras, dicas pets, né, pessoal? Assim não é invisível, né? Toda vez que eu vou gravar ali, vocês sabem, vocês vão ver muito ela por aqui. Filha, onde você vai deitar? Deixa eu ajeitar ela. Se eu não vai deixar eu ler, ela tá em cima do livro. Eu espero que eu não tenha perdido. Eu coloquei 2 livros assim e ela deitou por cima. Vamos ver se mantém ela ali. Vlogs. Esse vídeo já vai ter... Ele vai entrar depois que eu
Eu não sei. Pode ser que quando vocês estejam assistindo esse vídeo, eu já tenha ido para a praia. Então eu vou gravar toda a minha viagem também. Tudo que eu fizer nas férias de passeio, eu vou gravar para vocês. Eu tenho vontade de passear por aquele trem, que eu acho que é na Estação da Luz que pega também. Eu acho que vai para Paranapiacaba. Não lembro se é na Estação de Luz. Eu tenho vontade também, se eu conseguir, eu gravo tudinho pra vocês. Quero ir em museu, tem bastante museu por aí. Tem 3 igrejas que são perto, que eu quero conhecer. Inclusive aquela igreja da Penha, aquela grandona. Escuto barulhos. Ai, meu bebedouro, que eu acho que tá vazando. Peraí, gente. Vocês acreditam que não é? Que eu tô agoniada aqui, que tá pingando. Sabe quando faz barulho de pingar? E eu coloquei a mão ali no bebedouro novo, não tem nada pingando. Se bem que o meu marido girou o outro bebedouro. Ah, é o cachorro se lambendo. Olha lá, tá vendo? Eu vou te falar uma coisa, já fiquei preocupada. Porque quando tiver tudo organizadinho, a minha pia, eu vou mostrar pra vocês os 2 novos bebedouros. Que tem me ajudado bastante e economizado bastante também de ficar comprando galão de água. Então tá bem legal. Bora lá, eu vou ler um pedacinho do último capítulo, pra vocês lembrarem assim do que foi. Aí eu vou e passo para o capítulo 4. Um tempo depois, devidamente instalada no raso da Catarina, na Bahia, Dadá seria apresentada a Maria de Déa e Maria de Déa. Aí eu engoli nos pontos. Vai me cortar aqui, mas se eu colocar de outra maneira, a minha gata vem pra cima, da onde eu estou lendo. Peraí. Meu marido tá aqui do lado assistindo televisão e eu coloquei o fone de ouvido. Porque aqui é assim, ó, gente, deixa eu mostrar. A portinha da lavanderia tem uma portinha. E essa aqui é a porta da sala, que tem essa parte laranjinha. E ela não tem porta ali. Ah, quebrou? Não. Sabe quando chegou uma época que era chique tirar as portas? Odiei. Odeio isso até hoje. Deixo de gravar um monte de vídeo porque não tem porta ali. Mas ainda tô reformando e eu vou pôr uma porta ali, se Deus quiser. Vamos lá. Aí eu escutei um barulho e falei, tá vindo pra cá. Eu parei o vídeo. Ao primeiro olhar, a mulher do capitão despertaria na menina uma profunda e irreversível repugnância. Ou mulher chata, diria Dadá posteriormente sobre a rainha do cangaço. Capítulo 4. Apesar de ser valente, Maria era afeiçoada. As coisas bem femininas sondava perfumada. Apesar de ser valente, Maria era afeiçoada. As coisas bem femininas sondava perfumada. Envolvidos por uma nuvem de poeira dourada que ajudaram a levantar, cerca de 19 cavalos encerraram o galope em frente à tenda onde Dadá via os dias morrerem. Jogada em uma rede no caldeirão de Marcionilho, no raso da Catarina. Mundão com mais de 100.000 hectares de solo arenoso, onde a temperatura facilmente ultrapassava os 40 graus. O raso é o pedaço mais seco e inóspito do semiárido brasileiro. Como que faz? Vai pra lá, tira, vai indo, vai indo, vai indo. Deita aí, fica aí. Ela fala, dona da casa sou eu vou onde eu quero. Não é? Calma, fica aí. O raso é o pedaço mais seco e inóspito do semiárido brasileiro. A paisagem formada por pedras e arbustos se repete ao longo das veredas daquela espécie de deserto, engendrando um labirinto fatal para desavisados que tentem passear por ali. Desde os tempos antigos existem histórias sobre sertanejos que me penetraram no raso e, sem conseguir achar caminhos de volta, morreram de sede sobre o chão esturricado. A água escassa só poderia ser encontrada em depressões próximas às rochas por almas sortudas ou habitantes locais, caso dos indígenas pancararés. Acho que eu já li esse pancararé aqui, mas eu acho que eu já ouvi falar na televisão. Foi com eles que Dadá passou longos meses depois de deixar a casa de Dona Vitalina, atuando como guias para cangaceiros que identificaram no raso o mais perfeito esconderijo. Poucos eram os soldados com bravura suficiente para empreender uma caçada no local.
Os Pancararés cuidavam da esposa de Corisco quando ela teve seu primeiro filho, tão novinho, ai meu Deus, lourinho como o pai. O menino ganhou o nome de Josafá. Contava alguns dias de nascido quando foi retirado dos braços da mãe e entregue a um fazendeiro especializado na engorda de gato. Meu Deus! No instante em que deu adeus ao bebê, Dadá sentiu conforme definiria um dia a maior dor do mundo. Por quê? Como não utilizavam métodos contraceptivos e precisavam estar disponíveis para seus homens, as cangaceiras podiam pegar barriga a qualquer momento. Uma vez que os filhos nascessem, deveriam passá-los adiante na primeira oportunidade. Frágeis, recém-nascidos não combinavam com a bruta rotina do cangaço, entre espetadas de sol, chuvas e tiro. Ademais, o choro denunciaria a presença dos bandoleiros para as forças oficiais. Meu Deus. Ai, que tristeza. Ai, deixava. Ai, que inferno. Após desapear... Nossa, tô chocada. Após desapear da montaria, o comandante da tropa, Lampião, adentrou a barraca a convite de Corisco. Essa é minha menina, compadre, apresentou o diabo louro. O capitão caiu na gargalhada. Desmamou essa, hein? O gracejo deixou Dadá ainda mais possessa. Ela já estava enfurecida com Corisco por ele não ter permitido que ela levasse para o novo coito do raso as bonecas que costurara durante a gravidez, quando morava com os indígenas. Produzidas com tecidos que deveriam ser utilizados para a confecção de roupas, haviam sido confiscadas pelo marido e distribuídas entre as filhas dos coiteiros. Pensei que tinha uma mulher, e o que eu tenho é uma menina brincando de boneca, ralhara Corisco. Como se não bastasse a imensa infelicidade que cercara sua vida, ainda precisava lidar com a galhofa do capitão. E para tornar o mundo mais terrível, seria obrigada nos dias seguintes a suportar companhia de Maria de Déa. Não tolerava a rainha do cangaço desde que a vira, toda cheia de si ao lado do marido. Considerava abusada, ranzinza ou orgulhosa, metida e besta e barulhenta. Detestava a sua risada quebrada, suas constantes tentativas de puxar conversa e implicava com sua forma de se vestir, arrumadinha como uma boneca. Maria de Déa, de fato, estava sempre nos trinques, ornada com algumas das melhores joias que já tinha circulado pelo sertão nordestino. Em volta do pescoço exibia 7 correntes de ouro que pertenceram a Joana Vieira de Siqueira Torres, a baronesa de Água Branca da cidade alagoana, de mesmo nome, cujo casarão fora assaltado por Lampião quando ainda integrava o bando de Senhor Pereira em 1922. Gente, que absurdo. As mãos de unhas curtas traziam anéis em quase todos os dedos. Reluzentes brincos de ouro faziam um conjunto com um broche do mesmo material, fixado ao tecido da vestimenta. Ou a jabiraca, o lenço de seda, o lenço de seda pura usado junto aos colares. Penteados de lados, os fios de Maria eram moldados em ondulações, rente à cabeça, com auxílio de fivelas. A miúde, as madeixas ficavam protegidas por chapéus de feltro com aba média, em torno de 7 centímetros. A despeito do tecido pouco nobre, em todo o resto o acessório era pura ostentação, com moedas, botões e medalhas de ouro presos nas testas e na passadeira. Nos apetrechos de guerra também gostava de luxar. O punhal de 32 centímetros que trazia junto à roupa era confeccionado em prata, marfim e ônix. O cabo do facão... Ele juntava isso tudo? Olha o lugar que vivia, que inferno! O cabo do facão com lâmina protegida por rústica capinha de couro era de ouro e marfim. O binóculo com que poderia avistar as volantes à distância era de fabricação alemã e se assemelhava aos utilizados pelas madames das grandes cidades enquanto assistiam a partidas de turfe. Conduzia-o a tiracolo cuidadosamente guardado em delicado estojo azul acidentado. Maria também recendia o aroma adocicado. Se a ocasião não permitisse um banho com sabonete Dorley, salpicava generosas quantias de água de colônia na pele. Nisso assemelhava-se ao marido Lampião, que não dispensava o toque floral do Fleurs
da mais um pareense, não sei falar isso não, gente, Roger e Gallet, que com os estoques de uísque muito chique aqui, que eu não vou conseguir ler isso, e White Rosé, chegava-lhe pelas mãos dos amigos coronéis que adquiriam tais hábitos burgueses em temporadas de lazer na Europa. Por aqueles tempos, a fama de Lampião já ultrapassava as fronteiras nacionais. No dia 28 de novembro de 1930, o New York Times noticiaria pela primeira vez as façanhas do companheiro de Maria de Déa. Bandido brasileiro ataca a cidade, informaria o jornal, acerca das investidas do bandoleiro no estado de Pernambuco. Um dia depois de ter o seu nome publicado na imprensa dos Estados Unidos, Virgulino tomaria como refém um cidadão norte-americano, Virgil Frank Smith, missionário que pregava na cidade de Mata Grande, em Alagoas. Foi capturado pelo bando quando passeava a cavalo com a esposa e um amigo. Os 3 seriam soltos horas depois, sãos e salvos, mas sem dinheiro e com 2 montarias a menos. Nossa! Apesar da reputação internacional, em 1931 seria classificado pelo mesmo New York Times como o bandido mais notório da América do Sul. Lampião não vivia seus melhores dias. A amizade com o coronel Petro, o rico e mulherengo latifundiário que o acolhera em seus primeiros dias da Bahia, chegara ao fim. Segundo rumores, Petro passará a perna em Lampião em alguns negócios nos quais tinham se associado. Havia fortes boatos de que o rei do cangaço entregara generosa quantia em dinheiro para Petro, que Petro lhe comprasse terras e gado. Traiçoeiramente, depois de embolsar os contos de réis do capitão, o fazendeiro teria denunciado seu paradeiro ao tenente Manuel Neto, um dos mais ferozes e obstinados perseguidores de cangaceiros da polícia pernambucana. Para azar do coronel, seu plano foi descoberto. Lampião não só conseguiu se livrar da caça de Manuel Neto, como jurou se vingar do novo inimigo. Assim, sempre que possível, saqueava e incendiava as fazendas do traíra. Em abril de 1931, depois de roubar e tocar fogo em uma dessas fazendas na região da Várzea da Ema, comandou 21 seclas em aterrorizante turnê pelas cidades da região. A viagem durou até um mês. A viagem durou até o mês de maio. Com as companheiras protegidas em coitos, o bando de Lampião explorou o interior baiano, assaltando propriedades e matando eventuais aliados do coronel Petro. Mais do que isso, ela deitou num espacinho de nada. Tem a bolsa. Tá cheio de coisa aqui do lado. Ela deitou num único lugarzinho pertinho, apertadinho. Tá com esse menino, mamãe. Ela tá aqui, ó. E eu vou me afastando, né? Pra poder ler. A viagem durou até o mês de maio. Com as companheiras protegidas em coitos, o bando de Lampião explorou o interior baiano, assaltando propriedades e matando eventuais aliados do coronel Petro. Cheio de pelo. Mais do que isso, segundo a imprensa, açoitavam, marcavam com ferro... Nossa! Mais do que isso, segundo a imprensa, açoitavam, marcavam com ferro quente seus inimigos e estupravam as mulheres que encontravam pelo caminho. Lampião, o famigerado capitão Virgulino, continua a espalhar pelos sertões o luto, a miséria, a desonra, informou a edição de 24 de abril de 1931 do jornal A Noite do Rio de Janeiro. Para ilustrar a matéria, o editor do Vespertino escolheu a foto de um chicote e uma palmatória, acessórios que teriam sido usados pelo bando para violentar mulheres na cidade de Itiúba e proximidades. Segundo informaram o serviço telegráfico especial do jornal, jovens que seguiam as tendências da moda e cortavam o cabelo à la garçonnet curtinho, como a da atriz Louise Brooks, musa do cinema mudo, eram submetidas a uma excruciante sessão de chicotadas. Meu Deus! Reforçado na ponta com sola dupla e crivado de taxas, o chicote provocaria mais estragos do que a palmatória, talhada em madeira tosca, sendo grande e grossa.
Gente. Conforme escrevera o repórter de A Noite, o chicote pertencia ao cabra nevoeiro. A palmatória aplicada nas mãos de velhas senhoras era do menino Volta Seca. Nas mãos, gente. Lampião continua depredando o Nordeste baiano, saqueando, tendo desvirginado 17 moças, ferrando faces diversas. Essas moças foram brutalizadas por 20 bandidos, estando algumas em estado gravíssimo, registrou em 3 de maio o Jornal do Brasil do Rio de Janeiro. Dentre os meninos de Lampião, o mais afeito à ferrada era Zé Baiano. No bordal, a bolsa típica dos cangaceiros carregava 2 ferros de marcar boi com a inscrição JB, iniciais de José Baiano. Depois de esquentar o objeto no fogo em brasa, pressionava-o contra a face. Meu Deus, a genitália, a nádega, nossa, eu tô lendo errado, gente, desculpa. Eu tô chocada. A nádega ou a panturrilha de suas vítimas, todos do sexo feminino. Só no rosto. Meu Deus, o ferro incandescente fazia liberar forte cheiro de carne queimada e marcava as mulheres em definitivo, como ocorrera a segunda edição de 11 de junho do jornal A Noite. Com a jovem Maria Felizmina, da localidade de Várzea da Ema, nossa, eu tô até perdida aqui, na região de Santo Antônio da Glória, uma foto de perfil de Maria, morena de cabelo curto, nariz empinado e sobrancelha grossa, ilustrava a matéria. Logo abaixo da orelha, a marca com as iniciais JB. Naquela excursão macabra, Lampião causaria um enorme prejuízo a Petrolino. Por outro lado, Virgulino enfrentaria uma perda de valor incalculável, a morte de Ezequiel, seu irmão. Durante o combate contra as forças do tenente Arsênio Alves de Souza, de cuja força volante participavam ex-jagunços do coronel inimigo, a essa única baixa entre os cangaceiros se somaram outras 14 do lado da lei. Ao fim do tiroteio, além do corpo de Ezequiel, os rapazes carregam... Muita coisa com R, gente, eu me embanando toda, não tem jeito, isso aí é coisa de anos, viu? Os rapazes carregavam os despojos dos soldados mortos e o arsenal deixado pelos macacos, incluindo a metralhadora que o tenente Arsênio abandonara durante a fuga, mas não sem antes tirar-lhe o carregador, de forma que se tornaria uma arma sem qualquer utilidade na mão dos salteadores. Agora eu preciso virar aqui, ó. O livro tá aqui. E agora? Você vai ter que sair daí, minha filha. Vai pra lá, vai. Isso. Aqui, ó. Bonitinho aqui, ó. Não quero beijo, não. Eu amo seus beijos, mas agora não. Depois do combate contra o tenente Arsênio, Corisco decidiu viajar sozinho e aceitou a proposta do capitão de deixar sua menina com ele e Maria de Déa. Nossa. Que situação. Nem sequer seria daquele jeito. Corisco não era um cabra ordinário, um simples cangaceiro. Inclusive, quando raptou Dadá, nem andava com Lampião, que àquela altura ainda não atravessara o São Francisco e tampouco tinha mulher fixa. Desertor do exército, Corisco virara bandoleiro depois de fugir da cadeia em 1926. Tinha sido condenado a 15 anos de prisão pela morte de um jovem que defendera a namorada. Constrangida pelo ex-soldado ao recusar-se a acompanhá-lo numa dança durante a festa na cidade de Lagoa do Monteiro, na Paraíba, onde Corisco trabalhava como faz-tudo na fazenda de um coronel. Depois de discutir com o jovem e levar um forte tapa no rosto, o Diabo Louro foi até a casa do patrão, pegou um rifle, voltou ao forró e esvaziou a cartucheira no corpo do rapaz. Nossa! Um cabra macho como ele não poderia deixar uma agressão como aquela impune. Se não revidasse, estaria desmoralizado para sempre diante dos moradores da cidade. Meses depois de ser aceito por Lampião, Corisco decidiu largar o grupo e tentar a vida na Bahia. Viveu escapando das persigas e se envolveu com toda sorte de confusão, por conta própria e com a ajuda dos amigos coronéis.
até novembro de 1928, quando reencontrou o mentor. Retornou ao bando com seu primo Hortêncio Gomes da Silva, o arvoredo, notório por sua força acima da média. Dias depois, fortaleceria o time com outros 3 parentes, Beija-Flor, Jurema e Ferrugem. Nossa! Embora fosse reverente ao capitão, Corisco tinha seu próprio subgrupo, como viria a acontecer com outros cabras com espírito de liderança. Dividir os rapazes em diferentes equipes e promover os funcionários mais leais à chefia, além de medida administrativa ao espírito das grandes firmas, era uma estratégia do rei do cangaço para despistar e desmobilizar a polícia. Ao receber informações sobre a presença de bandoleiros em diferentes localidades, as volantes ficavam baratinadas sem poder de mobilização comprometido. O meu marido dormiu no sofá, eu falei para ele não dormir no sofá. No subgrupo de Corisco, Dadá era a rainha. Apesar do senho fechado e da mínima disposição para representar um império, o posto não impedia de receber de vez em quando insulto de cabras menos poderosos do que o seu consorte. De certa feita, escutou de pancada. No meio de tanta moça bonita que viu, Corisco acha de se casar com uma negona dessa? Ficou feliz ao ver o marido reagir à ofensa. Não matou pancada como fizera com o namorado da moça da Paraíba, mas virou uma fera, destinando-lhe toda a sorte de impropérios. Acima de qualquer outra mulher, contudo, quem dava as cartas era a esposa de Lampião, Maria de Déa. A Maria do capitão reinava soberana entre as cangaceiras para desgosto de Dadá. Bacana que só ela. Só quer ser mais. Definiria Dadá a despeito da rainha do cangaço. Se Dadá não ia com a cara de Maria, a recíproca ao menos parecia ser verdadeira. Dadá logo caiu nas graças do capitão. Durante a gravidez, quando viveu com os índios, havia costurado não apenas bonecas, mas como também testara novas estampas para os bornais. E inventara um bordado diferente, com motivos florais e geométricos, multicoloridos, e aplicara sobre o bornal de Corisco. De tão exuberante, a peça logo se transformou em motivo de cobiça. Pode fazer um bordado desses para mim? Pediu o capitão. Dadá, toda a prosa, respondeu que sim. Nos dias seguintes, dedicou-se a confeccionar o mais lindo dos relevos para o comandante, conquistar a simpatia e a confiança do chefe. Quanto mais um chefe como o Lampião, não era oportunidade para ser desperdiçada. Tô aqui, viu, gente? Lá, a gatinha com sono. Maria de Déa também sabia costurar, mas não brilhava à frente da máquina Singer. Nossa, dessa época, embora utilizasse o equipamento nos coitos mais sossegados, limitava-se ao convencional, roupas para si, para o marido e eventualmente para outros cangaceiros, mas passar o tempo enquanto os homens combatiam do que por necessidade. No sertão do começo do século XX, o manejo de linhas e agulhas não era uma atividade exclusivamente feminina. Os vaqueiros produziam os próprios gibões e chapéus e primavam pela beleza, além do aspecto utilitário da indumentária. Cangaceiros também se dedicavam à produção dos seus trajes, mais do que simples vestimentas, verdadeiros uniformes de guerra. Se Lampião apreciara o bordado de Dadá, era porque dominava o assunto e sabia reconhecer a sofisticação de uma trama. Entre os sertanejos, costurar e bordar não era ocupação que denunciasse pouca macheza. Nos grandes centros urbanos, contudo, homem interessado em pontos e fios seria com grandes chances tido por afeminado. Já das mulheres que almejassem o título de boas esposas, e esperava, no mínimo, talento para pilotar uma Singer. Em 1918, a revista feminina que circulava em São Paulo e tinha por intrigante missão promover a emancipação das mulheres, conclamava: nada mais lastimável que o fato quase geral das senhoras não saberem talhar e confeccionar a roupa branca de seu uso e de sua casa. Quantas economias gastas por essa ignorância? Quantas horas de ócio
esterilizador poderiam ser empregadas agradavelmente, até moralmente, se a mulher quisesse se consagrar algumas horas do dia a confeccionar a roupa necessária a seu lar. Gente, tá difícil, agora o livro tá longe. Tanto na cidade quanto no sertão, porém a costura findava por ser uma das raras atividades nas quais as mulheres podiam dar vazão à criatividade. Também proporcionava algumas possibilidades de vida social. Era comum que as senhoras se reunissem para cerzir, alinhavar e tricotar, ocasiões aproveitadas para bater papo e descansar da exaustiva e solitária vida doméstica. Todavia, era prudente alguma moderação. Segundo tese de doutorado do médico Antônio dos Santos Coragem, formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1919, pedalar as máquinas produzia excitação vaginal. Estão me avisando que amanhã eu tenho médico. E tá aparecendo aqui, então desculpa aí a vibração. Para evitar uma epidemia de luxúria entre as donas de casa, recomendava-se o uso dos possantes apenas uma vez por semana. Sem comentários. Maria costumava se deslocar pelo raso da Catarina no lombo de velocípede, um burro selado, do qual sentia imenso orgulho. Doida por bichos, ficava uma fera quando alguém zombava de seu animal de estimação, tratado como ternurinhas. Velocípede era, contudo, uma criatura mimada e ingrata. Se estivesse num mau dia, galopava a ponto de deixar sua amazona botando os bofes para fora. Certo dia, durante uma travessia pela Caatinga, Maria se impacientou com o burrico. Ao ver que Dadá seguia tranquilamente no lombo de um cavalo muito raquítico, mais seguro em seu plano lento, determinou que trocassem as montarias. Vá no velocípede, que eu vou no cavalo. A contragosto, Dadá seguiu no lombo do burro nervoso até a próxima parada. Naquela mesma noite daria o troco, selando de vez a amizade com o marido da rival. O sol já havia se recolhido quando, devidamente instalada na barraca, a esposa de Corisco recebeu a visita de Lampião. Nas mãos de veias saltadas, o homem trazia uma melancia grande com listras grossas. Gente, que capítulo enorme esse aqui. Tô chocada. Olha que eu já li um monte. Isso que eu resumo, imagino que não acontecia. Dedicou-se a confeccionar o mais lindo dos relevos para o comandante. Aí eu pulei. Tá, eu tô voltando. Então estranhei. Nas mãos de veias saltadas, o homem trazia uma melancia grande com listas grossas. Toma lá e vamos ser compadres. Agora a senhora vai me dar também um presente que é para a gente selar o compromisso. Dada respondeu que não tinha nada para dar em troca e os dois ficaram ali, numa risadaria dos pecados, sob o céu estrelado do raso. Na sequência, ao som do crepitar da lenha, deram o primeiro salto na fogueira. Era noite de São João. Foram imitados por outros cangaceiros que saltavam e compadreavam. A partir de tal instante, Dadá começaria finalmente a se sentir à vontade no cangaço. Maria, embora estivesse entrado naquela vida por querer, também precisou se acostumar a alguns incômodos, assim como ocorrera com Zé de Neném. Sua vida íntima com Virgulino não era uma constante lua de mel. Nos coitos, o sexo era raro. O código de conduta sexual elaborado a partir de crendices e superstições destimulava a relação às sextas, em vésperas de mudanças. O melhor seria esperar 3 dias depois do sexo para pegar a estrada. Tirando essas situações, os casais se dedicavam à volúpia apenas quando sabiam estar plenamente a salvo de um ataque repentino dos macacos. Só assim os cabras se sentiam seguros o bastante para abrir mão da proteção divina antes da relação sexual, em respeito ao Pai Eterno. Tiravam do pescoço os colares com saquinhos nos quais traziam orações para os mais diferentes santos. E fazia o que fazia. Não tô falando do sexo, eu tô falando dos ataques. Lampião carregava 8 delas, além de um crucifixo em ouro maciço.
assim como os colares de Maria. A peça também pertencera à baronesa de Água Branca. Ai, que absurdo. Outro item raro nos ranchos era a privacidade. Como todas ficavam próximas umas às outras, podia-se ouvir facilmente o som do casal vizinho. Às vezes acontecia de alguém acordar no meio da madrugada tomado por um rugido de onça, o que era um gemido de acasalamento. Ah, meu Deus! Os cangaceiros solteiros, talvez para não se sentirem provocados por algo de que não poderiam dispor no momento, dormiam em barracas mais distantes, com as cabeças acomodadas sobre os bornais. Apesar de a água ser escassa no sertão, sobretudo no raso da Catarina, uma pequena quantidade costumava ser levada para a higiene íntima das mulheres, de maneira que estivessem constantemente asseadas para seus homens. Submetiam as mulheres ao risco de contrair toda sorte de doenças venéreas adquiridas em saídas para combate. Depois de uma troca de tiros ou uma matança, como ocorrera na cidade sergipana de Capela no final de 1929, os cangaceiros costumavam visitar a zona de metrício da região. Quando regressaram a seus esconderijos, os salteadores se submetiam a desconfortáveis tratamentos para as doenças, o que não diminuía o orgulho que sentiam diante da situação, visto que tais males eram tidos como manifestação de virilidade. Para combater a gonorreia, bebiam um preparado de ovo com sumo de 12 limões, deixado ao sereno durante toda a madrugada. A gororoba só fazia efeito se fosse ingerida antes de o sol nascer. Os abscessos intumescidos que se formavam na virilha, em decorrência do linfogranuloma, popularmente conhecido como mula, eram abertos a canivetes. Que situação! Ai, meu Deus, era melhor não fazer, não é? Aí, tá parecendo mais fuça do que eu. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mudar vocês aqui. Apareceu aqui. Respira. Eram abertos a canivetes e espremidos até que a última gota de pus fosse drenada. Vou ler esse pedaço de novo, que dessa parada, os abscessos entumecidos que se formavam na virilha em decorrência do linfogranuloma, popularmente conhecido como mula, eram abertos a canivete e espremidos até que a última gota de pus fosse drenada. Meu Deus! De todos os cangaceiros, Zé Baiano era o mais habilidoso na tarefa. Se a região genital estivesse infeccionada a ponto de deixar o camarada correr doido, providenciava-se um fogaréu sob o qual o doente deveria ficar de cócoras. Outras condutas se impunham ao convalescente: evitar banhos, não vislumbrar mato verde, dispensar comidas carregadas, café, carne de porco e de animais que beliscavam como um pato, e acima de tudo jamais pisar em rastro de corno. Se o sujeito tivesse a infelicidade de botar os pés no mesmo lugar onde um cabra com chifre houvesse pisado, todo o tratamento seria posto a perder. Por razões óbvias, nenhum cangaceiro jogava charme para Maria de Déa. Muito embora suas pernas grossas e cintura fina pudessem inspirar pensamentos impuros em muitos dos rapazes, certa vez um deles, ao perceber que era a esposa do patrão que se banhava no riacho, apressou o passo em sentido contrário com o chapéu do lado do rosto, tapando-lhe parte da visão. Apesar do regulamento do banho não permitir puladas de cerca, nem tudo ocorria conforme as regras. O cangaceiro Balão, embora fosse radicalmente contra a presença de mulheres no bando, acabaria envolvido em um triângulo amoroso com Pancada, o que recriminaria Corisco por escolher uma negona como esposa, e sua companheira Maria Jovina, que ele tinha duas esposas, né? Ou Maria de Pancada, como se tornaria conhecida. Baixinha, de pele clara, com o rosto redondo e farto cabelo encaracolado, Maria da Pancada entrara no grupo recém-saída da infância. O marido não fazia o tipo carinhoso.
Certa vez, irritado, obrigou a mulher a acompanhá-lo a pé enquanto viajava a cavalo. Para aumentar o sofrimento da moça, arrastava-a pelo cabelo quando o bicho corria a galope. A tortura durou o dia inteiro. Conforme relataria anos depois, Balão se envolveu com Maria por iniciativa da própria. Inocente quanto aos intentos libidinosos da esposa, Pancada teria pedido ao amigo para acompanhá-la em uma caminhada. O destino seria um ponto da caatinga em que ele pegaria alguns objetos pessoais. Tão logo deram os primeiros passos, a moça teria partido para cima do cangaceiro. Dizem que você é muito macho nas brigadas, mas queria ver se é homem mesmo, provocara. Não diga isso, Maria, depois você se arrepende, respondera Balão. Minutos depois, como a moça não cessava a investida e o acusava de ter medo de Pancada, foi ele que arrumou 2 mulheres, não lembro mais, fora imobilizada por Balão. Porque Pancada é o outro, né? Tô confundindo a mulherada. Que a possuiria. É porque, por exemplo, eu gravo hoje, às vezes eu fico uns 2 dias sem gravar, então vai fugindo assim na mente. Fora imobilizada por Balão, que a possuíra entre Mandacarus e Chique-Chiques. Antes de voltarem para a tenda onde estavam os demais cangaceiros, fizeram sexo uma segunda vez. Curiosamente, Balão gostava de defender o celibato cangaceiro. Segundo dizia o homem que tivesse relação sexual deixava o corpo igual melancia. Qualquer bala poderia atravessá-lo. Não há relatos de que, em algum momento, Maria de Déa tenha sofrido violência física de Lampião. Tudo indica que, no trato cotidiano, o cangaceiro Mor tratava sua esposa de forma paciente e carinhosa, respondendo com bom humor às suas constantes crises de ciúme. Zé Baiano, o entusiasmado ferrador de mulheres e espremedor de abscessos, igualmente dispensava requintes de ternura à companheira, a bela Lídia. Chegava ao ponto de lhe dar comida na boca, oferecendo-lhe os melhores pedaços de carne, limpando delicadamente seus lábios, ao fim da refeição, com um singelo paninho. Na intimidade dos coitos, Lídia gostava de usar vestidos folgados, de forma que, ao debruçar, muitas vezes acabava por proporcionar a visão de seus seios. Como ria muito, dava-se com todos e parecia não se importar com o prazer visual que pudesse vir a provocar nos companheiros. Era tida por uma mulher vulgar. Cabelo bom, moderninha, toda jeitosa, mais do que isso, atraente. Encanto de pequena, sapeca, uma perdição, diria a respeito da jovem o médico Estácio de Lima, ou mesmo que definiria Zé Baiano como lombrosiano. É possível que a Pantera Negra dos Sertões tratasse bem a sua mulher por saber o quanto, em segredo, era invejado por outros rapazes. Afinal, a mulher mais desejada entre as cangaceiras pertencia a ele. E pertencia mesmo. No bando, quer tratassem suas mulheres com messuras ou mesuras, não sei, não conheço essa palavra, quer as agredissem fisicamente, os cangaceiros as consideravam suas propriedades. O Código do Cangaço previa que as mulheres deviam fidelidade e submissão a seus companheiros, sendo permitido a eles... Tô gravando, já pensou? Sendo permitido a eles, quando se sentissem contrariados, penalizá-las da forma que melhor lhes aprovesse. Com a morte, inclusive. Tô chocada, gente.